A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 9, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora aqui para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos 20 livros das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros dos exércitos,
o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Vamos à oração. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome do nosso Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Escolha um número para o sorteio agora de 1 a 20, para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um número e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Hoje de número 17 ímpar e 18 par. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação, livro de 2 João, um capítulo. 2 João. Segunda João contém um capítulo e 13 versículos. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e rebanho de número 20 par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é livro de Ageu, 2 capítulos. Capítulo do livro de Ageu.
capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo tempo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede do Senhor Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne e é do Senhor Deus. E todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não procede do Senhor Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 22. Livro de Gálatas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos. O que o homem semear, isto também ceifará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Perdão. Mas aquele que está sendo instruído na palavra fica participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis do Senhor Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de falar o bem, porque o tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro para meditação é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui
capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias apresentadas, que nossas igrejas e canais estão apresentando e oferecendo dinheiro e não pedindo dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igreja diferente uma das outras, todas juntas para ser opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão, toda depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curta e compartilhe a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada, através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler
todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos dar o sorteio do livro para a meditação. E o livro é de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída e desolada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado a exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o acompanham nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Sorteio, capítulo do livro de 2 Samuel. E o capítulo é o capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Capítulo 17. Capítulo 17 contém 29 versículos, que diz assim: O conselho de Aitofel e de Usai. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse ainda a Aitofel e a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei, e perseguirei Davi esta noite, assaltando-lhe enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-eis, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele e a quem procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Sorteio do livro. E o livro é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 19 do livro de Juízes. Capítulo 19 contém 30 versículos. O levita e sua concubina. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá.
Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou-se para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo conseguido seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o ouviu, saiu alegre em recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos, capítulo 14 do livro de Romanos. Capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos. A tolerância para os fracos na fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acolhei o que é débil na fé, não porém para destruir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque o Senhor Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. O livro para meditação é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naquele dia e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e o farei descer do vale de Josafá, e ali estarei entre juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isto vingança que queres contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 60. Denúncia de número 60. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo esta a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigo, com maldições em todas que dizem ser dela ou que elas é deles. Examine Apocalipse 2, 18 a 29, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 22, 19, em Apocalipse 22, 18 e 19, pois estes são apenas alguns das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada,
para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem uma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 6. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada e que haja o poder do sangue do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora aí um número de 1 a 20, mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de Esdras, 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 do livro de Esdras contém 22 versículos. O decreto de Dário, versículo 1, 2, 3 e 4. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimeta, na fortaleza que está a província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Sírio, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se a parar de ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma de madeira nova. A dispensa se fará da casa do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 25 do livro de Levítico. Capítulo 25 contém 55 versículos, que diz assim: o ano de descanso. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicense. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicense contém 12 versículos que diz assim: ação de graças. Versículo 4, 5, 6 e 7. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo do Senhor Deus, para que sejais considerados dignos do reino do Senhor Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com o Senhor Deus que ele te dê em paga tribulações ao que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, vamos ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Capítulo 1 do livro de Hebreus contém 14 versículos. A revelação do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Havendo o Senhor Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, mas excelente excelente nome do que eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos a mais um livro. E o livro é 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. O capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como o pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmã, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estas aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. E a denúncia é a denúncia de 59. Denúncia de número 59. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade
com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração é a oração de número 4. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7 do livro de Neemias. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente ao Senhor Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu rosto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo, sorteio do capítulo do livro de Sofonias. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: ameaças contra Moabe e Amon. Versículo 8, 9, 10 e 11. Houve o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gambaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poço de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhe provirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra ele, porque aniquilará todos os deuses da terra.
todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela palavra, pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podendo suportar mais, o cuidado por vós pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estavam convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 10 do livro de Jó. Capítulo 10 contém 22 versículos. Jó protesta contra a severidade do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura na minha alma. Direi ao Senhor Deus, não me condene, fazei-me saber, porque contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro da Bíblia Sagrada. 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João contém 1 capítulo e 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem faria encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João, capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Dá tempo de sortear, né? Não. Eu irei sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Denúncia de número 62.
Denúncia de número 62. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria, em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições. E também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia e que as informações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem do número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 7, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 11, 1 João, capítulo 4. Número 8, Gálatas, capítulo 6. Número 19, Abacuque, capítulo 3. Número 3, Lamentações, capítulo 1. Número 13, 2 Samuel, capítulo 17. Número 15, Juízes, capítulo 19. Número 9, Romanos, capítulo 14. Número 12, Joel, capítulo 3. Número 6, Esdra, capítulo 6. Número 2, Levítico, capítulo 25. Número 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 18, Hebreus, capítulo 1. Número 5, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 17, Neemias, capítulo 7. Número 14, Sofonias, capítulo 2. Número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 10, Jó, capítulo 10. E por último, número 16, 3 João, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja, igreja 70 Santos. Eita, glória. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300. E até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na a igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos ter a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nessa live. Gratidão ao Espírito Santo por nos permitir fazer esta live. E aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém.